As pesquisas mostram que o eleitor que vai decidir a eleição polarizada é o eleitor de centro, que não gosta de discurso radicalizado. O senhor acredita que isso é possível diante de... A gente sabe que o senhor se elege numa plataforma de mais indo ao encontro dessa demanda mais radical. Como conquistar esse voto daquele eleitor que não quer a radicalização, deputado? 1,5 milhão de pessoas em Minas são radicais? Porque é isso que eu tive de votos. Eu discordo bastante de que eu estou no espectro radical. Para mim, radical é quem quer matar uma criança dentro do ventre. Para mim, radical é quem vota contrário a aumentar a pena para crime hediondo, como o PT e o PSOL faz. Para mim, radical é aquele que não quer que tenha segurança nas escolas, como a esquerda votou contrário. Para mim, radical é quem rouba os velhos do INSS. Para mim, radical é quem realmente recebe um narcotraficante como o Nicolás Maduro aqui no Brasil, ou tem movimentos terroristas na sua base como o MST. Então, de forma alguma, eu me considero radical e muito menos os meus eleitores. Eu acredito que, inclusive, diversas pessoas que votaram no PT votaram em mim. Lá em Minas Gerais, eu fui o deputado mais votado do estado e quem ganhou lá foi o Lula. E depois do primeiro turno, inclusive, várias pessoas falaram comigo, né? Eu falei, olha, vamos virar o jogo. Ele falou, ó, mas é porque eu votei no Lula. Então, eu acho que eu consigo, né, diferentemente de muitos, inclusive da parte da esquerda e alguns também da direita, eu acredito que eu consigo alcançar boa parte das pessoas, porque, primeiro, né, eu não tenho crescido, né, somente nos números em rede social, mas principalmente, né, na influência. A gente convocou a manifestação na Acorda Brasil, a caminhada também foi um ato político extremamente significativo e histórico, e ninguém faz isso somente por um lado radical. Então eu vejo que eu tenho sim um papel de alcançar essas outras pessoas. Somente nessa última semana, né, com a nossa pressão em rede social, a gente conseguiu reverter uma decisão que tinha livrado um estuprador de 35 anos que estava tendo relação sexual com uma criança de 12. E isso foi pressionado e depois o juiz reverteu essa decisão. A gente conseguiu fazer um vídeo para poder demonstrar os aumentos de impostos sobre produtos eletrônicos e depois o governo também recuou uma parte, mas também deu uma recuada. O meu vídeo do Pix ano passado deu 355 milhões de visualizações e eu não tenho dúvidas que não foram só pessoas de, digamos, direita ou bolsonaristas que apoiaram essa causa. Pelo contrário, as pessoas se uniram e também o governo recuou. Então eu acho que eu consigo alcançar essas outras pessoas. Tenho feito isso com vários demais temas e eu desafio, né, qualquer deputado aí de esquerda, né, que é engraçado, né, que nunca existe extrema esquerda, né, só existe extrema direita, né, de chamar qualquer um deles aí para poder levantar, né, por exemplo, uma vaquinha. Eu levantei para do Zona da Mata, né, que bateu 5,5 milhões de reais para ver se talvez eu não seja tão extremista assim, né, ou radical. Pelo contrário, eu tenho conseguido fazer um papel mesmo com todos os radicais querendo cortar a minha cabeça, derrubar minhas redes sociais. Nunca pedi, por exemplo, para derrubar a rede social de nenhum parlamentar ou de caçar nenhum parlamentar por opinião. Já a galera que muitas das vezes é chamada somente de esquerda, né? Este sim, os radicais pedem isso contra mim. Acredito que eu tenho feito esse trabalho, vou continuar fazendo esse trabalho, não somente em prol da direita, em prol do Brasil. A gente precisa unir, não a direita, nós precisamos unir o Brasil e eu tenho feito isso todos os dias. Pessoal, quero te pedir para você não sair daqui. Esse vídeo está muito interessante. Eu já quero te agradecer, você que está prestigiando, que está reagindo, curtindo, compartilhando. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência e vamos continuar assistindo o vídeo do Nicolas Ferreira. Deputado, Basília Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor. Oi, deputado, tudo bem? Obrigada por estar aqui no Poder Expresso. Eu gostaria de saber como o senhor recebeu a declaração de Eduardo Bolsonaro, que em entrevista também aqui ao jornal, para a gente no SBT News, disse que o senhor sofre de amnésia, segundo ele, por não manifestar apoio a Flávio Bolsonaro, a campanha à presidência da República. Em uma frase em que ele afirmou nominalmente sobre o senhor e Michele Bolsonaro, ele disse parecer que sofrem de amnésia ao não publicar mais, demonstrar mais apoio ao Flávio Bolsonaro.
Bolsonaro. Ontem, Flávio estava com o senhor nessa manifestação, mas na semana anterior, Eduardo fez essa crítica direta ao senhor. Então, sempre fica aquela dúvida. Qual é o nível de entendimento, de relacionamento do senhor com integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro? E estas estocadas, assim, estas alfinetadas acabam por prejudicar a campanha de Flávio? Olha, a respeito disso eu já me pronunciei, então não vou ficar requentando aqui questões que para mim são irrelevantes. Eu já disse que eu me lembro, né, de muitas coisas e assim como anteriormente eu não respondi e mantive, né, em silêncio, essa vai ser mais uma vez que eu também vou permanecer em silêncio sobre qualquer tipo de ataque. E eu acredito que a gente precisa focar naquilo que cada um é bom, né? Vai ter gente que vai ser bom em alcançar outras pessoas, que vai furar a bolha, e eu me coloco nesse espectro. Vai ter gente que é bom para poder comunicar com o agro, outros com empresários, outros com a parte, né, feminina, outros com a parte, digamos, de trabalhadores, de sindicatos. O outro vai manter a base, postando ali todos os dias, né, o Flávio. Então, assim, eu acho que eu nunca pedi para ninguém ser igual a mim, porque eu acredito que cada um é uma parte desse corpo. Alguns têm dificuldade de compreender isso, acham que somente um estilo, né, de atividade parlamentar que é o ideal e que é o óbvio e que é o que vai demonstrar lealdade, mas alguém precisa trabalhar para poder gerar desaprovação no Lula, né? E eu acho que eu tenho cumprido esse papel muito bem. Depois do Pix, dá uma olhada, né, de quanto que caiu a aprovação do Lula, agora também com relação ao aumento de impostos eletrônicos, com relação quando eles colocaram, né, os cristãos ali na lata, né, em conserva, também o que aconteceu, e tudo isso é a nossa voz, né, ressoando juntamente com as pessoas que compartilham, que curtem, que ajudam, né, o nosso trabalho para poder alavancar a verdade para as pessoas. Então, eu acho que qualquer tipo de ataque ou atrito que ocorra, as pessoas precisam ter em mente que essas eleições, na minha opinião, é uma sobrevivência, né? Ninguém aguenta mais 4 anos de Lula, ninguém aguenta mais tantas falsas promessas, uma pessoa inabilitada, incapacitada para poder tocar um país tão importante, tão grande e tão relevante como o Brasil. Então, eu realmente ignoro esses ataques, continuo o meu trabalho e acredito que os demais deveriam fazer o mesmo, porque nós temos um inimigo em comum e esse inimigo não está dentro da direita. Deputado, eu não posso encerrar essa entrevista sem falar de Minas Gerais. O senhor estava falando numa resposta anterior da vaquinha que o senhor fez, mas Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, o senhor mineiro como eu, e eu sou lá de Juiz de Fora, está destruída, está devastada. Além da vaquinha, como é que está o trabalho lá no Congresso Nacional para tentar ajudar a região? O senhor, o governador Zema, estavam na manifestação ontem, é legítimo, mas como é que está o trabalho lá no Congresso Nacional em prol da região ali, da Zona da Mata e dos afetados pelas chuvas? Primeiro que eu não quero colocar além da vaquinha como se a vaquinha fosse somente mais uma coisa, né? Não, porque é a maior... Não foi minha intenção, deputado, não foi. Eu sei, sem problemas. Só deixando claro, né, aí para o telespectador que foi literalmente a maior doação que será feita para a Zona da Mata, né? A gente vai conseguir ali gerar alimento, compra, né, ali que através de um cartão para mais de 5.000 famílias. Se cada uma tiver 4 pessoas, 20.000 pessoas, né, que serão ajudadas. A gente hoje nós enviamos quase 100 homens para estar ali em Ubá, saíram 5h30 da manhã, retornarão à noite para poder ajudar ali na limpeza daquela cidade. Nós, no domingo, para os manifestantes ali da Praça da Liberdade em Belo Horizonte, eu pedi uma doação, né, de água, de kit de higiene, e levantamos 10 toneladas de doações que já estão descarregadas em Ubá. Recebi os vídeos hoje. E ali no Congresso eu fiz um apelo ao Davi Alcolumbre, não tive nenhum tipo de resposta sobre a PEC 44, de 2023, que trata a respeito de que cada parlamentar, em caso de calamidade pública, como está acontecendo agora em Juiz de Fora, Ubá, Teófilo Otoni, em Janaúba, em Matias Barbosa, na região da Zona da Mata, para que 5% das nossas emendas sejam destinadas de forma imediata. Fiz esse pedido, tentei entrar em contato com o Davi Alcolumbre por intermediário de diversos parlamentares, senadores,
não tive nenhuma resposta. Então, o nosso trabalho parlamentar não depende de mim sozinho, né? Aquilo que dependeu de mim sozinho, eu levantei, que extrapola, inclusive, a minha competência como deputado federal, né? E se tem alguém que acha, enfim, aí que é pouco, é só fazer o mesmo, né? E levantar. Agora, o nosso trabalho ali no âmbito legislativo não depende da gente, é o presidente do Congresso que coloca isso em pauta, está parado desde 2024, e se já tivesse aprovado, literalmente a gente já poderia estar ajudando de uma forma ainda mais eficaz. Destinei 2 milhões para a reconstrução da Policlínica em Ubá, estive lá presente, vi como está destruída de fato a cidade, cada um vai fazendo um pouco e a gente vai ajudando. O que é muito interessante é de que enquanto eu estava lá acolhendo essas demandas, ouvindo as pessoas para saber realmente o que era mais necessário, outros, né, canais de televisão só focaram em dizer que eu estava ali no meio, né, da rua ali, impedindo a via, sendo que na verdade no próprio vídeo mostra que os carros estavam transitando e pera lá, né, não fui eu que travei a via, né, teve literalmente uma enchente no local e ali algumas pessoas, né, que eram de esquerda, né, provavelmente ali petistas, que não gostam aí de mim, ficaram ali me atacando, sendo que na verdade eu estou fazendo o máximo para poder ajudar a região. E aí, coincidentemente, dias depois, o Lula vai até Juiz de Fora, Ubá, vários vídeos aí que rodaram, né, recebendo aí vaias a respeito da sua presença lá, que inclusive disse que vai cuidar de Juiz de Fora assim como cuidou do Rio Grande do Sul. Então, se o Lula falou isso, pode ter certeza que a Minas está ferrado, né? Porque o Rio Grande do Sul continua passando por grandes dificuldades. Você tem um grupo chamado SOS Rio Grande do Sul que vai toda semana ali para a Câmara para pedir, apelar para que o governo federal ajude. E não é só eu que estou abrindo a boca para falar isso não, viu? Pode buscar aí que Eduardo Leite, que é um cara que eu tenho minhas divergências, né, políticas, disse também aí tempos passados a respeito dessa falta de ajuda do governo federal. Então, se não fosse o povo pelo povo em Rio Grande do Sul, o povo pelo povo agora em Minas Gerais, pode ter certeza que o governo federal seria completamente omisso nessa situação. E o interessante é que, eu sou um deputado de 513, né? Enquanto eu estava lá ouvindo as demandas lá em Ubá, levantando vaquinha, tinha deputado, né, do PT ali na CPMI do INSS que estava dando um tapa na cara, né, de outro parlamentar. É muito interessante como grande parte da mídia é extremamente seletivo em exaltar as pessoas quando elas são de esquerda e diminuir os bons feitos, né, naquele que é de direita. Então, graças a Deus que hoje, através da rede social, a gente consegue levar a verdade para as pessoas, elas conseguem ver realmente quem está trabalhando, quem está ajudando, sabe, quem realmente está fazendo algo e quem simplesmente vive de atacar o outro, né, vive de querer desmerecer o outro, levantar narrativas. Não tenho dúvidas, né, que essa não é a primeira nem a última narrativa que vai surgir sobre mim. Para vocês terem ideia, a vereadora do PSOL aqui de São Paulo disse que eu estava fingindo ter caído na lama para poder gravar um vídeo, sendo que o homem que caiu lá está de camisa branca, eu estava de camisa preta. Mas pode perceber lá, tem milhões de visualizações esses vídeos. Você acha que essas pessoas estão preocupadas em serem atingidas por inquéritos de fake news e multa? Claro que não, porque elas são de esquerda. Agora, vai alguém de direita falar uma verdade, não uma fake news, sobre o lado oposto, o que vai acontecer. Então, sim, isso, todo tipo de caso que chega até mim, pode ser de narrativas, posso te falar, tudo contribui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus, então tudo o que vem para poder me destruir, eu tenho feito como uma forma de realmente mostrar às pessoas que nunca foi tão fácil escolher um lado daqueles que comemoraram as pessoas ali no fim da caminhada ter tomado um raio, estavam torcendo para as pessoas morrer, e do outro lado, das pessoas que foram lá se solidarizar e ir no hospital, como eu fiz.